Meu nome é Fernanda Pacheco dos Anjos. Tenho hoje 84 anos e sou de Camaquã, lá no interior do Rio Grande do Sul. Se você chegou até aqui, já deixa seu like, meu bem, porque o que eu vou contar agora não é coisa para coração fraco. Essa história me corroeu por dentro por décadas. Tive que fingir que não lembrava, tive que sorrir para quem merecia cuspida. Mas hoje eu vou abrir essa ferida. Na minha casa, quem mandava era a Bíblia. Não era meu pai, nem minha mãe, era aquele livro grosso, com cheiro de mofo e páginas marcadas com lágrima seca. Cresci com versículo na testa e obediência no sangue. E se eu dissesse que não acreditava em Deus? Ah, meu bem, era surra na hora, porque aqui não se cria filho para desviar. Meu pai dizia, melhor apanhar da vara agora do que queimar no fogo eterno depois. E minha mãe só baixava os olhos, como se tivesse medo até do próprio marido. A gente morava num barraco simples, com 3 cômodos, chão de madeira que rangia até quando o vento passava. Meu pai era carpinteiro, daqueles que suava mais que falava. E quando falava, era para recitar algum salmo ou mandar a gente rezar ajoelhado no milho. Não tinha aniversário, não tinha Natal com presente, não tinha nada disso. Tudo era coisa do mundo, coisa de quem vive no pecado. No aniversário de 10 anos da minha irmã, a gente só ganhou uma oração em voz alta, com ele chorando e dizendo que entregava nossa juventude nas mãos do Senhor. Eu queria era um bolo, só isso. Minha mãe era uma sombra do que poderia ter sido. Vivia calada, com um avental sujo de fubá, andando de um lado para o outro com aquele olhar perdido. Acho que ela foi feliz uma vez, antes de casar, mas depois virou serva. Do marido, da igreja, da culpa. Era ela que nos levava todo domingo às 7 da manhã para o culto. Não importava se chovia, se alguém estava com febre, se a gente tinha apanhado na noite anterior. A igreja era nossa única saída e também nossa prisão. Eu lembro bem da sensação de entrar naquele templo, que mais parecia um galpão com bancos de madeira. O cheiro era sempre o mesmo: suor, naftalina e pão velho. O pastor da época era um homem com voz grossa, que gritava como se o próprio diabo estivesse ali no meio dos bancos. As mulheres choravam, os homens erguiam as mãos, e eu só queria desaparecer. Meu pai vibrava com cada grito de glória, como se fosse gol do Brasil. Em casa, a fé era desculpa para tudo. Meu pai batia, depois pedia perdão em oração. Dizia que era a ira do Senhor agindo por ele. A gente cresceu com medo de sorrir. Sorriso, lá em casa, era coisa de gente leviana. E eu, que tinha nascido com os olhos vivos demais, aprendi cedo a esconder brilho. Eu queria brincar com as outras meninas da vila, queria subir em árvore, correr no campo, mas mulher de Deus não corre, não mostra as pernas, não ri alto. Mulher de Deus se abaixa, obedece e espera em silêncio. Mas tinha uma coisa que ninguém sabia. Lá dentro, bem no fundo, eu sentia uma dúvida crescendo, um desconforto. Algo me dizia que aquela fé torta não era o Deus que me falavam. Eu tinha pesadelos com castigos, com fogueiras, com vozes gritando. Às vezes eu acordava suando, com medo de estar possuída. E quando contei para minha mãe, ela disse que era falta de oração. Me deu um vidro de óleo ungido e mandou passar na testa antes de dormir. E se ainda assim eu sonhasse, era porque o diabo estava tentando me levar. Adivinha o medo que eu passei? Com 11 anos fui levada a fazer jejum de 3 dias só com água, para purificar a carne. Desmaiei no segundo. E quando acordei, meu pai estava chorando, dizendo que era um sinal. Eu era escolhida. Ah, claro! Toda menina sonha em ser escolhida para viver sem comida e cheia de medo, né? Mas naquela casa, ser escolhida era pior do que ser esquecida. Aos 12, eu já sabia que tinha que baixar os olhos quando um homem entrava na sala. Já sabia que era minha obrigação orar antes de cada refeição, que não podia usar roupa vermelha, nem pentear o cabelo solto. Tudo era provocação, tudo era pecado. E se fosse pecado, era minha culpa. A fé naquela casa não era consolo, era corrente, era grilhão. Eu carregava ela no pescoço como um colar de ferro. E minha mãe, coitada, achava que estava me salvando. Mas o que ela fez depois
o que ela achou que era para meu bem, foi o começo do meu pior pesadelo. Se tem uma coisa que a minha mãe fazia com gosto, era decidir minha vida como se fosse receita de bolo. Não perguntava se eu queria, se fazia sentido, se doía. Bastava alguém da igreja abrir a boca que ela já estava com a cabeça abaixada, dizendo sim, Senhor, como se fosse criada de todo mundo. E foi assim, numa tarde abafada de janeiro, que ela chegou para mim, com aquele olhar de quem acha que está fazendo o bem, e disse: Fernanda, você vai participar do grupo das moças consagradas. Ah, o nome era bonito, né? Grupo das moças consagradas. Parecia coisa de anjo em treinamento. Só que eu sabia que quando minha mãe vinha com esse tipo de ideia para me aproximar de Deus, o que ela queria mesmo era me moldar igual boneca de vitrine. Sem vontade, sem opinião, sem futuro. Vai ser bom para você, minha filha. Vai te ajudar a crescer com sabedoria e pureza. Você é muito viva, precisa se acalmar, firmar o espírito. Tradução? Eu sorria demais. Eu fazia perguntas. Eu queria entender as coisas. E isso, naquela casa, era quase uma heresia. No domingo seguinte, lá fui eu. Cabelo preso até arrancar o couro, vestido até o tornozelo e sandália apertada, que fazia bolha no calcanhar. O grupo se reunia nos fundos da igreja, numa salinha que cheirava a pano úmido e café requentado. Era tudo improvisado, claro, como tudo naquela vida, mas tinha uma aura de seriedade, um silêncio que parecia imposto à força. As moças já estavam lá, sentadas em cadeiras velhas, com as mãos no colo, como se estivessem prestes a prestar vestibular para o céu. A líder do grupo era a irmã Celina, uma mulher que parecia ter engolido a Bíblia inteira e vomitado cada versículo como regra de ouro. Ela falava devagar, com a voz mansa, mas era daquelas que te fura com o olhar se você coçar o nariz na hora errada. Aqui, meninas, nós aprendemos o que é ser uma mulher de Deus, uma esposa obediente, uma serva dedicada, uma moça limpa de alma e corpo. Eu, por dentro, já estava revirando o estômago. Mas por fora, claro, fazia cara de santa arrependida. Foi ali que eu conheci o tal pastor Eliseu. Homem alto, branco como cera, sempre de terno claro, mesmo com o sol de rachar. Tinha aquele jeito teatral de falar, como se cada palavra fosse uma revelação divina. E o povo engolia tudo como se fosse leite com mel. Eliseu tinha um poder que nem sei explicar. Bastava ele sorrir e elogiar alguém para a pessoa se derreter como se tivesse ganho o céu. Tinha sempre umas mulheres meio tontas em volta dele, sorrindo demais, chorando do nada, dizendo que sentiam o fogo de Deus. Eu, desde o começo, achei aquele homem estranho, mas quem era eu para dizer alguma coisa? Filha de crente brabo, sem voz nem espaço, com uma mãe que dizia que pastor é como profeta, a gente escuta e obedece. E o pior é que o danado do Eliseu era carismático de um jeito nojento. Sabia dizer as palavras certas para cada uma das moças. Ele olhava no olho, tocava o ombro devagar, dizia: "O Senhor tem planos grandes para você", e pronto. A menina já estava em pranto. Eu só pensava: plano o quê, criatura? A gente nem pode subir em árvore. Comigo ele foi diferente. Me olhou como quem olha um bicho raro. "Você é diferente, Fernanda", ele disse num dos primeiros encontros. "Seu espírito é inquieto, mas eu vejo luz. Uma luz forte. Vai dar trabalho, mas Deus vai moldar você." E aí deu aquele sorriso. Sabe sorriso? Não era de afeto, era de posse. Na semana seguinte, fui colocada para ajudar no grupo de oração do pastor. Uma honra, disseram. Eu achei estranho, porque era a mais nova ali, a mais viva, assim como eles diziam. Mas minha mãe ficou orgulhosa. Disse que era sinal de que Deus estava me escolhendo. E eu só engoli seco, porque recusar era desrespeito, e desrespeito levava a castigo. E castigo, naquela casa, não era só rezar de joelho, era ficar sem comer, era apanhar com vara de goiabeira. A partir dali, tudo mudou. Passei a ficar mais tempo na igreja que em casa. Pastor Eliseu me chamava para ajudar a arrumar a sala, limpar os bancos, organizar os panos do altar. Sempre dizia que a serva fiel começa por baixo. E eu
Com medo e dúvida, ia, porque criança que cresce em ambiente de fanatismo não aprende a dizer não. Aprende a obedecer com medo de ir para o inferno. Mas não era só trabalho que ele queria. Ele queria orar junto. Dizia que sentia uma inquietação quando eu estava por perto, que precisava interceder pela minha alma. E cada vez que ele falava isso, eu sentia um frio no estômago, um aperto estranho, algo que eu não sabia explicar, mas que me deixava desconfortável. Minha mãe, quando eu falava disso, dizia que era vergonha. Vergonha é do inimigo. Deixa o homem de Deus te guiar. Eu devia ter corrido, gritado, feito escândalo, mas eu era só uma menina, num tempo em que ninguém escutava a menina. E o pior é que dentro da igreja ele era Deus. E Deus, naquele tempo, usava terno claro e sorria com os olhos. A primeira vez que ele me chamou para a oração privada foi depois do ensaio do coral. Eu tinha ficado para ajudar a limpar os bancos, porque, claro, menina esforçada era bom para a igreja, mas não valia um café em casa. Enquanto as outras moças iam embora, uma por uma, com a saia levantando poeira no caminho de terra, ele apareceu na porta da sala com aquela voz de quem sabe que tem o poder. Fernanda, fica mais um pouco. Quero orar por você. Ora, se fosse minha mãe que tivesse ouvido isso, já estaria dizendo que era bênção. Eu, por dentro, já senti o corpo endurecer. Aquilo não cheirava da fé, cheirava a coisa estranha. Mas eu não podia dizer não. Em nome de Deus, mulher nenhuma dizia não. A sala era pequena, abafada, com uma cortina marrom que fazia mais sombra do que privacidade. Tinha uma mesa com uma Bíblia aberta, sempre aberta no mesmo lugar, como se ninguém tivesse coragem de mexer, e 2 cadeiras de madeira que rangiam mais do que deviam. Ele mandou eu sentar, puxou outra cadeira e se ajoelhou do meu lado. Pôs a mão na minha cabeça e começou a falar umas palavras que eu nunca tinha escutado na vida. Diziam que era a língua dos anjos, mas para mim soava mais como enrolação de quem quer te confundir para poder te tocar sem culpa. Primeiro foi só a mão no topo da cabeça, depois veio para o ombro, aí escorregou para o braço. Dizia que era energia espiritual, que o corpo sentia quando o espírito estava sendo transformado. E eu ali, com o coração batendo feito tambor de macumba que ele tanto condenava nos cultos. Não entendia nada, mas sabia que tinha algo errado. Sentia no estômago. Aquilo não era Deus. Quando terminou, ele olhou para mim e disse: senti uma perturbação. Você carrega uma culpa profunda, algo que precisa ser libertado. E eu me senti suja, como se ele tivesse lido meus pensamentos mais escondidos. Só que não tinha culpa nenhuma ali. Tinha medo. E o medo, minha filha, faz a gente duvidar até do que sente. Essas orações começaram a se repetir, sempre depois de alguma atividade, sempre quando as outras já tinham ido embora. Ele dizia que era intimidade espiritual, que Deus revelava coisas para ele quando estávamos a sós. E a cada encontro ele ficava mais ousado. Um dia encostou a mão na minha nuca e deixou escorregar até as costas. Eu gelei. Ele percebeu, mas em vez de recuar, sorriu. É assim mesmo, o espírito reage quando começa a ser tocado. E eu acreditava. Olha que desgraça, porque quando a gente cresce sendo ensinada que adulto tem razão, que pastor é quase santo, a gente confunde nojo com fé. E quando sente desconforto, acha que é castigo divino. Não é fácil entender o que está acontecendo quando o mundo inteiro diz que você deve obedecer. E pior, agradecer. Teve um dia que ele me chamou mais cedo. Disse que precisava preparar meu espírito. Me levou para a sala de oração, fechou a porta e pediu para eu ajoelhar. Até aí, normal. A gente vivia ajoelhada mesmo. Os calos no joelho já eram parte do uniforme. Só que dessa vez ele ficou atrás de mim, com a mão no alto da minha cabeça, e começou a falar de libertação. Dizia que via correntes, que eu precisava ser lavada por dentro. Eu me sentia enjoada, um enjoo estranho, como se meu corpo estivesse querendo fugir, mas a mente não soubesse para onde. Ele começou a respirar perto do meu ouvido. Me tremi, a mão desceu para o meu pescoço e ali eu soube. Aquilo não era mais oração, aquilo era outra coisa. Mas ele dizia com tanta certeza, com tanta fé fingida,
que eu comecei a duvidar de mim mesma. Talvez seja isso mesmo, pensei. Talvez eu esteja exagerando. Ele é o pastor. Eu sou só uma menina. Depois dessa vez, ele passou a inventar desculpa para me chamar sozinha. Diziam que eu tinha dom, que eu era especial, que meu espírito era sensível. E eu comecei a fingir que acreditava, porque fingir era mais seguro que resistir. Teve um dia que ele encostou a testa na minha. Disse que Deus tinha falado com ele, que eu era a escolhida para ser sua auxiliar espiritual e que isso significava abrir o corpo e a alma para o Espírito Santo agir. E quando ele disse abrir o corpo, eu entendi. O que ele queria não era fé, era posse, era domínio, era fazer comigo o que ele dizia que o diabo fazia com os pecadores. Só que ele fazia em nome de Deus. Eu saía daqueles encontros mais leve por fora, mas arrasada por dentro, porque não podia falar nada. Se eu falasse, quem ia acreditar? A filha da costureira contra o pastor mais querido da cidade? Ah, minha mãe me batia antes de me ouvir. Dizia que era coisa do maligno tentando me tirar do caminho. E a cidade inteira ia me apontar como endemoniada. Eu sabia disso. Então calei, e cada silêncio me matava um pouco. Até meu corpo começou a adoecer. Eu vivia com dor de cabeça, ânsia, fraqueza, mas ninguém se perguntava por quê. É espiritual, diziam. Jejua mais. Jejum, oração, unção com óleo. Me viraram do avesso tentando tirar o diabo de mim, mas nunca pensaram que o diabo podia estar de terno claro, com Bíblia na mão e um sorriso no rosto. O que ninguém falava, mas todo mundo sabia, era que ele não me chamava só a mim. As orações privadas do pastor Eliseu não eram exclusividade minha, não. Eu não era tão especial assim, apesar dele ter tentado me enfiar essa ideia goela abaixo. O problema era que, naquele tempo, mulher se calava até quando doía a alma. A gente aprendia desde pequena que tinha que engolir tudo. O grito, o nojo, o desconforto e até o sangue. As meninas do grupo das moças consagradas tinham um jeito estranho de se olhar. Evitavam se encarar por muito tempo, como se um segundo a mais de olho no olho fosse suficiente para derramar uma verdade indesejada. Ninguém perguntava onde a outra tinha ido depois da oração. Ninguém questionava porque fulana saiu da sala com o rosto branco, feito farinha. Era um acordo silencioso, costurado com linha de medo. Um dia, no fim da reunião, fui guardar os panos do altar, como sempre. Quando passei pelo corredor, vi a porta da salinha entreaberta e a irmã Marta, uma das mais quietas, que falava baixo até para cantar hino, saindo com os cabelos desgrenhados e os olhos inchados. Ela me viu, tentou sorrir, mas o rosto dela estava mole, desmanchado, como se a alma tivesse fugido pela boca. Não falou nada, só apertou os braços contra o peito e foi embora apressada. Ali eu soube. Ela também era escolhida. No sábado seguinte, a Marta não apareceu no ensaio, nem no domingo, nem na terça-feira. Quando perguntei à irmã Celina, ela respondeu seca. Está doente. Está em jejum espiritual. Jejum espiritual, meu bem, é o nome bonito que eles davam quando a menina sumia. E a cidade fingia acreditar. As pessoas não gostavam de fazer pergunta, principalmente quando a resposta podia comprometer o altar. Era mais fácil dizer que era o diabo agindo, que a moça se desviou, que se entregou ao pecado. Ninguém olhava para o pastor. Ele era intocável. Falava bonito, usava palavras difíceis, orava com lágrimas nos olhos. E mais, era homem. E homem, naquela época, tinha crédito até para errar. Eu comecei a observar. Uma a uma, as moças do grupo tinham marcas parecidas. Olhar caído, mãos inquietas, respiração pesada durante os cultos. Mas nenhuma dizia nada, nem uma palavra. Como se todas carregassem o mesmo segredo, mas cada uma enterrasse o seu num canto diferente da alma. Foi aí que me deu um estalo. Um dia, depois de mais uma dessas orações especiais, cheguei em casa e fui até minha mãe. O suor ainda colava na pele e a náusea não tinha passado. Eu tremia por dentro, mas resolvi tentar. Fui com calma. Mãe, o pastor me chama para orar sozinha com ele.
Ele toca muito. Ele fala coisas estranhas. Ela virou o rosto na hora. Não deixou nem eu terminar. Fernanda, não ouse levantar falso contra o homem de Deus. Os olhos dela se acenderam num misto de raiva e decepção, como se eu tivesse confessado que tinha matado alguém. Mas, mãe, cala a boca! Vai lavar essa boca com sabão. Você acha que é santa demais? Acha que Deus não vai te provar? Acha que vai servir ao Senhor sem passar pela fornalha? E foi isso. Não teve abraço, não teve escuta, teve castigo. Fiquei uma semana sem sair de casa. Não pude ir ao culto nem ao ensaio. Minha mãe dizia que eu estava em disciplina. A casa virou cela. Comida, só quando ela lembrava. Água, do poço, na caneca velha, e a Bíblia. Ah, essa ela fazia questão de deixar aberta no meu quarto, virada para um trecho que falava sobre mulheres rebeldes sendo punidas. Eu aprendi ali que sozinha é pouco. Eu era largada no mundo. Nem minha mãe, a mulher que me pariu, tinha coragem de me proteger. Ou pior, talvez ela nem achasse que havia algo para proteger. Depois de 7 dias de penitência, fui chamada de volta. A irmã Celina veio em casa. Disse que o pastor Eliseu estava preocupado comigo, que sentia minha ausência nos ares da igreja. Ele quer fazer uma oração especial para te restaurar, Fernanda. Diz que o inimigo tem te cercado. E eu fui, porque era isso ou perder tudo. Perder o pouco de paz que ainda me restava. Perder o mínimo de dignidade diante da vila. Ser marcada como filha rebelde, menina sem fé. Numa cidade como a nossa, ser chamada de endemoniada era pior que morrer. No culto seguinte, quando entrei, vi que todo mundo me olhava. Um cochicho aqui, um sussurro ali, e no púlpito, lá estava ele. Terno branco, Bíblia em punho, sorriso de canto. Fernanda voltou, irmãos. O Senhor a trouxe de volta, glória a Deus. E o povo levantou, bateu palma, chorou. Eu chorei também. Mas não era por alegria, era por vergonha. E nesse dia, ao fim do culto, ele me chamou novamente. O culto já tinha acabado. O povo ainda se espalhava pelos bancos, alguns conversando baixo, outros abraçando a Bíblia como se fosse travesseiro de consolo. Eu estava indo em direção à porta, com o corpo cansado e a cabeça zonza. Queria só chegar em casa, fingir que nada existia. Mas ele apareceu no corredor lateral com aquele sorrisinho de quem já tinha o plano todo desenhado. Fernanda, preciso que você me ajude com umas anotações do culto. Rapidinho, rapidinho. Meu corpo travou, mas minhas pernas seguiram. A gente aprende desde cedo que dizer não é perigoso. Ele me levou por uma porta lateral da igreja, por trás do púlpito, até uma saleta que eu nem sabia que existia. Um cômodo escuro, com cheiro de mofo e madeira velha. Só tinha uma cadeira e uma mesinha com papéis espalhados. Ele trancou a porta com uma chave, que tirou do bolso. Aí, o tempo parou. Eu ainda lembro do som do trinco, daquela trava rodando devagar, como se selasse meu destino. O que o senhor quer que eu faça? Minha voz saiu quase sussurrando, tentando ser firme, mas tremia. Ele não respondeu de imediato. Foi chegando perto, devagar, como quem se aproxima de um bicho assustado. Mas eu não era bicho, era só uma menina de 14 anos. Deus me revelou uma prova para você, Fernanda, uma prova de submissão. Aquilo já não era mais metáfora, já não era linguagem de fé, era ameaça. Falei que queria ir embora, que minha mãe estava me esperando. Tentei abrir a porta. A mão dele foi mais rápida. Agarrou meu braço com uma força que me deixou marca por dias. Você é rebelde, mas vai aprender a se calar. Vai aprender a ser minha serva. Ele me empurrou contra a parede. E ali, naquele canto escuro da igreja onde as pessoas cantavam hinos e pediam perdão, ele fez comigo o que homem nenhum deveria fazer com ninguém. Mas eu não vou te contar em detalhes. Não precisa. Você sabe, eu gritei. Claro que gritei, com o pouco de voz que ainda me restava. Ele mandou eu calar a boca. Disse que ninguém ia ouvir. E se ouvisse, ninguém ia acreditar. Disse que eu provocava, que eu tentava ele com meu jeito fresco, com meu olhar malicioso, que era minha culpa. Eu esperneei, ele bateu, um tapa na cara, outro no peito, me deixou tonta.
eu parei de lutar, porque vi que lutar só me deixava mais machucada. Era como se meu corpo tivesse saído de mim, como se eu tivesse virado parede, madeira, vazia. Quando ele terminou, ajeitou o terno, pegou a chave e disse: "Agora sim, está purificada." Abriu a porta e me mandou embora, como quem se livra de um fardo. Eu caminhei até em casa com as pernas trêmulas, o rosto ardendo e o coração estilhaçado. Tinha sangue na roupa, nojo na pele, vergonha nos olhos e um silêncio gritando dentro de mim. Cheguei em casa e fui direto para o quarto. Me enfiei debaixo do lençol como quem tenta voltar para o útero. Minha mãe gritou da cozinha: "Fernanda, já voltou?" Eu não respondi. Não tinha como. Minha voz estava soterrada. Naquela noite não dormi. Só encarei o teto, esperando alguma explicação divina, algum sinal do céu, mas só vieram as memórias, a dor e a certeza de que eu tinha perdido mais que o corpo. Tinha perdido a confiança no mundo. No outro dia, quando me olhei no espelho, não reconheci o que vi. Tinha uma menina lá, sim, mas os olhos eram de velha, de gente que viu demais, que perdeu demais. E o pior, eu sabia que ninguém ia me proteger. Ninguém. Minha mãe, se soubesse, ia dizer que eu dei motivo, que mulher direita não se mete com homem de Deus, que se aconteceu era castigo. O povo da igreja ia me chamar de mentirosa, de tentadora, de endemoniada, e ele ia continuar lá no púlpito gritando em nome de Deus enquanto as moças choravam nos bancos. Então eu calei, tranquei a dor num canto do corpo que nem eu sabia onde ficava, e comecei a andar pela vida como quem carrega um peso que nunca pediu. Mas uma coisa mudou em mim: a raiva. Ela começou pequena, como um fiapo de brasa, mas com o tempo, meu bem, com o tempo ela ia virar incêndio. Passei 3 dias sem sair do quarto. 3 dias olhando para o teto, tentando entender se ainda era eu ali dentro. Meu corpo existia, mas parecia emprestado. As mãos eram minhas, mas pareciam de outra. A boca seca, o estômago revirado. Eu só respirava porque o corpo respirava sozinho. De resto, era tudo vazio. Minha mãe estranhou. No primeiro dia, bateu na porta. "Tá com febre, menina?" Eu respondi um não, tão fraco que acho que ela nem ouviu. No segundo dia, já veio com outra ideia. "Tá naqueles dias, né? Isso explica esse humor de demônio." No terceiro, perdeu a paciência. Abriu a porta sem pedir e viu a cena. Eu encolhida, com a mesma roupa desde domingo, cabelo desgrenhado, olho perdido. "O que foi agora, Fernanda? Tá doente ou tá possuída?" Eu queria dizer tudo, gritar, vomitar a verdade ali mesmo, mas a boca não abriu, e mesmo que abrisse, ela não ia escutar. Ia dizer que era invenção, que era provação, que eu estava tentando manchar o nome do homem de Deus. Então só balancei a cabeça. Tô cansada. Mentira, claro. Cansada era pouco. Eu estava esfarelada. Ela não teve compaixão. Disse que quem tem tempo para tristeza é gente desocupada. Mandou eu levantar, arrumar a cama, lavar a louça do café da manhã, que ela já tinha feito com raiva por ter que fazer sozinha. "Aqui não é pensão. Levanta, mulher." Levantei. O corpo doía em lugares que não vou nem te explicar. Só quem passou sabe. Cada passo era uma lembrança. Cada movimento, um retorno. Fui até o tanque. Lavei as panelas com a cabeça em outro lugar. Nem vi a água escorrer. Só senti a mão tremendo e a alma querendo fugir. Naquela semana, evitei a igreja. Disse que estava com dor de cabeça, dor de barriga, qualquer coisa. Minha mãe aceitou por 2 dias. No terceiro, me arrastou pelos braços. "Você precisa se redimir. O pastor está perguntando de você. Disse que sente sua falta." Minha vontade era vomitar no tapete. Chegando lá, tudo parecia igual. As irmãs com seus vestidos floridos, abanando o rosto com lenços brancos. Os homens de camisa passada, sentando com Bíblia no colo, como se aquilo limpasse as sujeiras que só Deus via. E no centro, lá estava ele, o pastor Eliseu. Terno claro, sorriso ensaiado. O mesmo de sempre, mas quando me viu, fez diferente. Ora, ora, irmãos, que alegria ver nossa pequena Fernanda de volta ao aprisco. Aleluia!
O povo aplaudiu. Eu quis cavar um buraco com a unha e me enterrar ali mesmo. Fernanda, venha aqui à frente. O Senhor me tocou. Quer falar contigo. Eu gelei. Minha mãe me cutucou com o cotovelo, como quem empurra um boi para o abate. Fui andando até o altar. As pernas estavam de novo trêmulas. O chão parecia torto. O ar ficou denso, como se o tempo tivesse parado só para me fazer sofrer em câmera lenta. Ele me olhou com aquele olhar fingido de compaixão. Pôs a mão na minha cabeça, fechou os olhos e começou a falar alto. O inimigo tentou calar tua voz, minha filha, mas o Senhor me mostrou. Você vai ser boca profética neste lugar. A igreja gritou. Glória! Aleluia! Eu queria gritar também, mas de nojo. Vamos orar por ela, irmãos. Vamos restaurar essa jovem. E aí começaram os toques. As mãos de todo lado. Na cabeça, nos ombros, nas costas. Gente me sacudindo como se o mal estivesse grudado na minha pele. Gritavam, suavam, cuspindo libertação no meu rosto. E foi nesse caos, nessa cena de histeria coletiva, que aconteceu algo inesperado. Eu abri os olhos por um segundo e vi. Lá no fundo da igreja, encostada perto da porta, estava Noemi, uma das moças do grupo consagrado, quietinha, sempre invisível. Ela me olhava fixo, sem piscar, sem desviar. Um olhar pesado, reconhecedor. Era como se ela dissesse, sem palavras, eu sei, eu também. Aquilo me arrepiou dos pés à cabeça. Eu não estava louca, não estava sozinha. Tinha mais alguém presa no mesmo buraco. Depois do culto, tentei me aproximar dela, mas ela saiu antes, andando rápido. Foi embora com o pai, que parecia tão rígido quanto o meu, mas o olhar dela ficou comigo. Foi como uma corda jogada no meio do abismo. E mesmo sem dizer nada, ela tinha me dado algo que ninguém mais tinha dado até ali. Confirmação. Não era imaginação, não era delírio, era verdade. E eu precisava fazer alguma coisa. Depois do culto do vexame, eu dormi mal. O rosto de Noemi me assombrava mais do que os pesadelos. Aqueles olhos, não era só medo não, era raiva. Daquela contida. Raiva de quem não pode explodir porque vive rodeada de fósforo. Na manhã seguinte, fiquei plantada na frente da igreja igual alma penada, só esperando ela passar. E passou. Olhou de novo, mais firme, mais demorado. Na quarta-feira, finalmente se aproximou. Não foi nada cinematográfico, viu? Foi só ela me puxando pelo braço no beco atrás da cozinha da irmã Marlene. É contigo mesmo que eu quero falar, disse baixinho com os dentes travados. Eu não respondi. Só fui, porque eu sabia. Ficamos ali, com cheiro de sabão de cinza no ar, sussurrando as desgraças. Ele fez contigo também? Ela perguntou com a voz tremendo. Eu balancei a cabeça. Falei. Fez. Fez tudo. E mais. E então, sem combinar, começamos a despejar tudo. Os toques, os empurrões, o sangue escondido, as palavras disfarçadas de bênção. Descobrimos que o roteiro era o mesmo, só mudava o horário. Contei para minha mãe, Noemi falou. Ela disse que eu estava querendo aparecer, que o pastor era um homem de Deus e eu devia me envergonhar. E eu respondi. A minha disse que eu precisava orar mais, que quem carrega impureza atrai o pecado. A gente riu. Olha que desgraça. A gente rindo da própria dor. Mas era isso ou chorar até secar. Ali, naquele cantinho sujo da vila, nasceu a ideia. Se a gente contasse para a igreja toda, eu soltei. Eles não vão acreditar, ela rebateu. E se a gente mostrasse? Os olhos dela brilharam, não de alegria, de coragem, daquela que vem quando a gente já perdeu tudo. Começamos a pensar num jeito. A gente não tinha gravador, não tinha fotografia, não tinha como provar nada além da palavra. E naquele tempo, palavra de menina contra pastor era igual voz no vento. Ninguém ouvia. Mas se ele fosse pego no ato, se vissem com os próprios olhos, a gente pode deixar algo no lugar. Algo que fique ali como prova. Roupa rasgada? Bilhete escondido? A gente precisa planejar, fazer parecer que é mais uma das orações dele. E aí, deixar rastro e correr. Decidimos que seria na sexta, depois do culto menor, quando ele sempre chamava uma de nós. Íamos deixar as janelas entreabertas, esconder um pano com sangue no canto da sala,
gravar a hora no diário da irmã Celina. Qualquer coisa, qualquer pista, mas para isso uma de nós teria que ser a isca. E eu disse, eu vou. Noemi tentou me impedir. Já foi demais, ele te quebrou. Mas eu disse, por isso mesmo, agora ele vai me pagar. Na noite do plano a gente mal respirava. O coração batia na boca. Fingimos normalidade, cumprimos os rituais, fizemos tudo como sempre. E como esperado, ele me chamou. Fernanda, vem me ajudar com a oração de hoje. O sorriso dele denunciava tudo. Entrei na salinha. Noemi ficou do lado de fora, fingindo que tinha ido buscar água. Eu deixei a janela meio aberta. Escondi um paninho no canto. Na saída, ela fingiria encontrar e levar para a irmã Celina. O bilhete estava costurado na barra do meu vestido, amarrado com linha preta. Mas dentro da sala, ali era o campo de batalha. Ele veio com aquele discurso de sempre. Você voltou forte. Isso agrada ao espírito. Começou os toques, o teatro, a voz sussurrada. Mas dessa vez eu estava fria, calculando cada segundo, esperando a brecha. Quando ele tirou o cinto, eu gritei. Para! Ele se assustou. Veio para cima, me deu um tapa igual antes. Mas eu tinha escondido um prego no bolso da saia. Enfiei com força no braço dele. Ele gritou, caiu para trás e aí a porta abriu. Noemi tinha trazido a irmã Celina e mais 2 mulheres da cozinha. Elas viram. Ele estava com a camisa aberta, o rosto descomposto, o braço sangrando. Eu caída no chão, com a cara vermelha do tapa. O pano sujo no canto da sala. O bilhete na barra do vestido. O choque foi tão grande que ninguém falou nada por alguns segundos. Ele tentou se recompor. Disse que eu tinha surtado, que era ataque do inimigo. Mas as mulheres olharam para mim e viram o que tinham se recusado a ver por anos. A máscara tinha caído. No outro domingo, a igreja parecia ter virado uma peça de teatro ruim, daquelas que os atores esquecem o texto no meio e começam a improvisar. O pastor Eliseu não apareceu. Diziam que estava em retiro, que o Senhor o tinha levado para um tempo de reflexão. Ah, claro, reflexão de um homem sangrando com a cara de susto no chão da salinha da oração. Bem conveniente. Só que a fofoca corre mais rápido que a luz. E nessa cidadezinha enfiada no meio do mato, onde até o espirro da vizinha vira profecia, a história explodiu. Não como verdade, como escândalo. Fernanda armou tudo. Queria aparecer. Essa menina sempre foi assanhada. Desde pequena vivia com olho de pecado. É coisa do diabo. O pastor foi enganado. Meu nome virou sinônimo de maldição. Cruzavam na rua e faziam o sinal da cruz. Criança apontava e dizia, ali vai a envergonhada. E minha mãe virou um furacão. Jogou meus lençóis no terreiro. Mandou eu lavar com sal grosso. Disse que a vergonha dela era minha culpa. Você destruiu nosso nome, Fernanda. Você enterrou a honra da nossa casa. E eu só queria dormir. Não para descansar, mas para não ter que existir. A Noemi sumiu por uns dias. A família dela levou a coitada para a casa de um parente em outro bairro. Diziam que era para se recompor, mas a verdade era outra. Queriam esconder a mancha, como se calar a filha limpasse o pecado do pastor. Enquanto isso, o templo virou palco de guerra. As velhas começaram a sussurrar umas para as outras. Ele já foi estranho com minha neta também. Aquele olhar dele me incomodava. Você lembra da filha da dona Alzira? Também sumiu do grupo na época. Só que ninguém queria assumir nada em público, porque mexer com o pastor era mexer com Deus. E crente com medo é bicho cego. Na terça-feira, fui proibida de entrar na igreja. A irmã Celina disse que era melhor assim, por enquanto. Segurança, disseram. Ora, a única ameaça ali era o homem de terno claro e mão leve. No sábado, minha mãe me deu uma surra de cinto. Disse que era para limpar minha alma. Disse que eu tinha acabado com a fé da vila. E no meio dos gritos, falou algo que nunca vou esquecer. Era melhor ter morrido do que trazer essa vergonha. E sabe o que é pior? Naquela hora eu concordei. Mas aí a coisa virou. Num fim de tarde, depois da reza que minha mãe fazia na varanda, um velho apareceu. O diácono Aderbal.
Um homem que sempre ficou nos cantos da igreja, que falava pouco, só balançava a cabeça. Chegou na porta com o chapéu na mão, olhos baixos. Preciso falar com a Fernanda. Minha mãe disse que eu não estava. Ele insistiu. Ela bufou, foi lá dentro e me empurrou para fora. Resolve logo isso e volta para ajudar com a ceia. Aderbal me puxou para o lado do galinheiro. Olhou nos olhos, depois desviou. Tirou um envelope do paletó e me entregou. Guarda isso. Só abre quando estiver sozinha e que Deus te proteja. Foi embora sem explicar nada. Entrei para o quarto, fechei a porta, rasguei a beirada do envelope com a ponta do dente. Lá dentro, 3 folhas dobradas, escritas com letra torta, meio tremida. Era uma carta. Começava assim: Fernanda, você não sabe quem eu sou, mas eu sei quem é você e sei o que ele fez, porque há 30 anos ele fez comigo também. Só que naquela época eu calei. A carta seguia contando o horror de outra menina, agora mulher feita, casada, longe dali. Contava como o pastor Eliseu já tinha feito aquilo antes, como a igreja abafou, como ela foi mandada para longe, como o homem foi transferido e como Aderbal guardou isso por todos esses anos, porque era melhor não mexer no passado. Mas agora, vendo meu rosto, minha história, ele não aguentou. Você me lembrou ela, dizia a carta, e eu não quero calar de novo. Ali eu soube, não era só comigo, nem só com Noemi. Era um ciclo, uma praga. E agora a gente tinha prova. A carta doeu, mas foi a dor certa, daquelas que acordam. Ler cada linha daquela mulher que eu nunca tinha visto me fez entender que o que ele fazia não era novo, nem surpresa. Era uma máquina. Ele repetia tudo como se fosse pregação decorada. Só trocava os rostos, as meninas, as desculpas. Esperei dar meio-dia, quando minha mãe estava ocupada na cozinha, e corri para a casa da Noemi. Entrei pelos fundos, fui direto para o quarto dela. Ela arregalou os olhos quando me viu com um envelope na mão. É sobre ele? Perguntou, sem nem saber do que se tratava. Eu entreguei. Ela leu de pé, sem respirar. Ao final, sentou na cama, botou a mão na testa e disse: se isso aqui tivesse chegado antes, eu não teria calado por tanto tempo. Ali, a gente decidiu procurar as outras. Fomos primeiro na casa da Marina. Ela tinha saído do grupo consagrado meses antes, sem explicação. Diziam que foi desvio espiritual. A mãe dela nem deixou a gente entrar. A Marina não quer falar disso. A dor já passou, mas a Marina apareceu atrás da cortina. Os olhos encheram d'água quando viu a carta nas mãos da Noemi. Só fez um sinal com a cabeça, afirmando. Depois, buscamos a Lurdinha. Morava com a avó, numa casinha de madeira atrás da escola velha. Quando falamos o nome dele, ela arregalou os olhos. Não disse sim. Também não negou. Só olhou para o chão e começou a chorar em silêncio. A avó puxou ela para dentro e bateu a porta. Outra confirmação muda. Não era só nós duas, nem 3. Era uma fila de meninas moídas em silêncio, caminhando com a alma vazia, enquanto o povo gritava: Amém. E como se não bastasse, ele ainda teve a ousadia de tentar voltar. Começou mandando bilhetes pelas crianças da igreja, papel dobrado, com letra fingidamente humilde. Fernanda, precisamos conversar. Deus tocou meu coração. Se você me perdoar, o Senhor te exaltará. Ah, ele queria conversa? Depois de me arrastar no chão da salinha, bater no meu rosto, me despir da minha dignidade com a Bíblia na mão, ele queria perdão? O próximo bilhete veio com uma ameaçinha sutil. A cidade esquece rápido, mas o Senhor não esquece o coração vingativo. Tive vontade de atear fogo naquele pedaço de papel ali mesmo, mas guardei. Como prova, como munição. Noemi e eu reunimos tudo. A carta, os bilhetes, os nomes das meninas, as datas que lembrávamos, as frases que ele usava, as orações que viravam tortura, a linguagem de manipulação. Tínhamos um dossiê em folhas soltas. Vamos mostrar para o conselho da igreja, ela sugeriu. Eles são todos amigos dele, respondi. Se a gente entregar isso, vão dizer que é mentira. Então, para quem? Fiquei pensando. Foi aí que lembrei do tio de Marina.
um homem que frequentava outra congregação e sempre teve briga com o pastor Eliseu por causa da administração do dinheiro da igreja. Fomos até ele. Contamos tudo, sem floreio. Ele não disse, coitadas. Não disse, que horror. Ele falou, é sério demais, mas tem que ser feito direito. Precisa de testemunha, de cópia, de exposição. E sugeriu o plano. Ler a carta com tudo, durante o culto da quarta-feira, com o templo cheio, com os fiéis sentados, com o Eliseu de volta ao púlpito, de surpresa, para não dar tempo dele fugir. Coragem a gente já tinha, só faltava o último empurrão. E ele veio. Na véspera, o pastor mandou outro bilhete, dessa vez ameaçando diretamente. Se continuar, vou te acusar de sedução. Você vai queimar em praça pública. A Noemi chorou. Eu ri. Riso seco. Ele está com medo, disse. A verdade está mordendo o calcanhar dele. Decidimos que era a hora. Naquela quarta-feira, o céu estava cinza. E não era metáfora, não. Era mesmo nuvem pesada, com cara de chuva. A cidade respirava abafado, como se o tempo também soubesse que algo ia estourar. Eu passei o dia com o estômago revirando. Cada colher de sopa parecia cimento. A Noemi estava mais branca que farinha, mas o tio da Marina só dizia, é hoje, vocês não podem voltar atrás. A gente chegou antes do culto começar. Sentamos lá no fundo, com o envelope dobrado dentro da Bíblia da Noemi. Era a única vez na vida que aquela Bíblia ia servir para algo real. O povo foi entrando, uns com um sorriso automático, outros de olho torto. Sabiam que a gente estava ali, sabiam do burburinho, mas ninguém sabia o que ia acontecer. E então, lá veio ele, terno novo, óculos de leitura, cabelo engomado, parecia até que o escândalo recente era só resfriado. Subiu no púlpito como se nada tivesse acontecido. E o povo engoliu, como sempre. Boa noite, irmãos. Hoje é dia de reconciliação, dia de quebrantamento. Quase vomitei. Ele começou com louvor. Depois chamou a irmã Celina para ler o salmo. Tudo no teatrinho de sempre. Só que dessa vez era a gente que estava com o roteiro. No momento que ele pegou o microfone, quer dizer, a Bíblia, que microfone não tinha, e começou a pregação, o tio da Marina se levantou. Caminhou até a frente, parou bem no meio do corredor. Tem uma palavra que precisa ser lida antes da sua, pastor. A igreja congelou. Ele tentou rir. Irmão, o culto já tem direção. Deixe o Espírito conduzir, pois é exatamente o que estou fazendo. E aí chamou. Fernanda, Noemi, podem vir. Foi como se o mundo parasse de girar. A Noemi tremia. Eu estava com a mão suando tanto que o papel quase escorregou. Caminhamos em silêncio. Cada passo parecia ecoar mais que pregação de vigília. Chegamos ao altar. Eu respirei fundo. Peguei o envelope, abri, tirei a carta. Comecei a ler. A carta que vou ler foi escrita por uma mulher que sofreu o que muitas aqui sofreram, inclusive eu, primeira linha. O povo já começou a cochichar. Ela fala do que viveu nas mãos do pastor Eliseu há 30 anos. Segunda linha. Gente arregalando os olhos. Assim como eu vivi, assim como a Noemi, assim como outras meninas que estão aqui agora, mas que ainda não conseguem falar. Silêncio, daquele que machuca o ouvido. Continuei lendo. A carta era crua, falava dos encontros, dos toques, dos sussurros, dos tapas, da vergonha, das ameaças, da fuga. Quando terminei, olhei para o povo. Ninguém se mexia. Só ele lá no púlpito com o rosto pálido e a mão tremendo. E aí, quando tudo parecia travado, ela se levantou. A irmã Damiana, mulher de respeito na igreja, tinha mais cargo que muita gente do conselho. Dava aula para as crianças, liderava oração, vendia os quindins da festa de dezembro. Sempre foi vista como santa, intocável. Eu também, ela disse. A frase veio seca, baixa, mas com o peso de um mundo. O povo virou para ela. Ela continuou. Quando eu tinha 15, ele disse que era libertação. E eu calei. Por vergonha, por medo, mas calei. A igreja explodiu. Gente começou a chorar. Outras ficaram de pé. Uma senhora quase desmaiou. O pastor tentou falar, mas a voz não saiu. Tentou sair do púlpito.
tropeçou na própria dignidade. Foi ajudado por 2 irmãos, que antes disputavam lugar ao lado dele. E aí, uma a uma, outras começaram a se levantar. Não todas, mas o suficiente para quebrar o encantamento. O culto virou tribunal. Ele tentou se defender. Essas moças estão sendo usadas pelo inimigo. Isso é obra das trevas. Estão me difamando. Mas já era tarde. O povo já tinha visto demais. A Noemi chorava. Eu estava dura, seca. O choro já tinha secado dentro de mim. Olhei para o rosto dele e senti alívio. Pela primeira vez. Porque ele não tinha mais onde se esconder. Depois da noite da verdade cuspida no altar, o pastor Eliseu foi afastado. A notícia chegou no dia seguinte, enrolada numa desculpa esfarrapada da liderança. Ele entrou em retiro espiritual, para que Deus fale ao seu coração. É mole, o homem tinha uma fila de vítimas e a igreja chamou isso de tempo com Deus. Mas pelo menos saiu do púlpito. Já era mais do que muita gente conseguia naquela vila. Só que isso não resolveu nada, só jogou gasolina no fogo. O povo se dividiu como farinha mal peneirada. De um lado, os que ainda acreditavam nele, os que diziam que a gente estava manchando o ungido. Essas famílias queriam abafar tudo, fingir que era exagero, histeria feminina, drama de adolescente. Diziam que o culto devia seguir normalmente, que Deus perdoa até assassino. Imagina um pastor confuso. Do outro lado, estavam os que finalmente abriram o olho, que lembravam de filhas afastadas, de meninas que sumiram do grupo de jovens, de olhos assustados nas reuniões. Começaram a murmurar que aquilo não podia acabar em oração, que alguém precisava ir até o fim, que era hora de denunciar. Enquanto isso, eu e Noemi viramos alvo. As velhas fingiam que não nos viam. Crianças repetiam palavras que ouviram em casa. A moça suja, a que derrubou o pastor. Algumas famílias proibiram as filhas de falarem com a gente. A irmã Celina parou de responder qualquer pergunta. Até minha mãe passou a fingir que não tinha filha. Era como se eu tivesse morrido. Ou pior, como se minha existência fosse uma vergonha encarnada. Mas mesmo assim, eu não parei. Porque quando a gente abre os olhos, não tem mais como fechar. O tio da Marina, firme como pedra no rio, nos chamou. Tem que levar isso para frente. Isso agora é caso de polícia. E se não for vocês, ninguém vai ter peito. Ele ajudou a organizar tudo. A carta da mulher que sofreu 30 anos atrás, os bilhetes que o pastor mandou, os nomes das outras meninas, os relatos escritos, os horários dos encontros, até os paninhos guardados com sangue e medo. Na manhã de quarta, atravessamos a cidade, com tudo isso dentro de uma pasta marrom. A delegacia era um lugar abafado, com cheiro de cigarro velho e madeira apodrecida. O delegado, um tal de doutor, Otávio, já tinha bigode branco e uma cara de quem tinha visto muita coisa, mas aprendido pouca. Olhou para nós com desdém. Vocês têm certeza disso, moças? O tio da Marina não deixou margem. Tem mais verdade nessa pasta do que nos últimos 20 cultos dessa cidade. O homem bufou, passou a mão nos papéis, leu em silêncio, parou na carta da mulher, abaixou os olhos, leu os bilhetes, deu uma coçada no queixo. Quando viu o nome da irmã Damiana como testemunha, deu um suspiro longo. Ainda assim, vai ter muita gente que vai querer encobrir. Mas o senhor vai encobrir também? Perguntei com um olhar firme. Ele ficou quieto. Depois levantou. Vamos buscar o pastor. A prisão foi marcada para o sábado, durante o culto de adoração. Porque sim, mesmo afastado, ele voltou escondido. Entrava de lado, sentava no banco da frente, fechava os olhos, fingia humildade. A igreja, cúmplice e calada, fingia não ver. Mas naquele sábado, ele viu. O culto mal tinha começado quando a porta da frente se abriu. 2 soldados, um com cara de entediado, outro com expressão de vergonha. O delegado entrou logo atrás. Foi direto até o altar. Eliseu Marcondes, o senhor está preso por suspeita de violação de menores, agressão e coação de testemunhas. Vai nos acompanhar agora. O templo engoliu a própria voz.
O pastor tentou se levantar com dignidade, mas tropeçou na batina de hipocrisia. Algumas velhas choraram, outras ficaram paradas. Minha mãe caiu no banco como se tivesse recebido notícia de velório. Mas eu fiquei de pé. Vi ele ser algemado ali, bem onde ele levantava a voz para gritar salvação. Vi a corrente no pulso que tantas vezes bateu em mim. Vi os olhos dele pela primeira vez, sem controle, e senti o gosto da justiça, tardia, suada, mas real. Ele foi levado na frente de todos, e ao sair da igreja, virou nada. A prisão não terminou a guerra, foi só o estouro do canhão, porque se a igreja perdeu o pastor, a cidade perdeu a máscara. E você sabe como é. Quando a verdade aparece, tem gente que prefere tapar os olhos do que encarar o espelho. O povo ficou dividido como feira em fim de mês. De um lado, os que fingiam que nunca confiaram nele. Sempre achei estranho aquele jeito dele, sabia? Ah, sabia. E calou 30 anos por quê, minha filha? De outro, os fiéis doentes que diziam que ele foi vítima de uma armação demoníaca. Esses eram os piores. Chamavam a gente de louca, de destruidora, de filha de Satanás. Alguns até escreveram cartas à mão para tentar tirar ele da cadeia, como se milagre apagasse ferida. Minha mãe virou uma estátua de vergonha. Não falava mais comigo. Vivia trancada, rezando alto, como se cada aleluia fosse um tapa na minha boca. Dizia que Deus ia me castigar, que eu devia pedir perdão por ter exposto a obra divina. Até parei de responder, porque discutir com cego de fé é igual falar com parede. Só volta o eco da ignorância. Noemi teve que sair da vila por umas semanas. As ameaças aumentaram. Juntaram uns moleques para jogar pedra na janela da casa dela. O pai mandou ela para um sítio de uns parentes longe. Disse que era para acalmar os ânimos. Mas a verdade era que a cidade queria o escândalo bem longe dos olhos. Eu fiquei, porque minha dor não cabia numa mala. E também porque, no fundo, eu sabia que não dava mais para fugir. Se a gente foge da verdade, ela volta em forma de pesadelo. Recebi bilhetes anônimos. Um deles dizia: "Você venceu agora, mas quando a moda passar, vai voltar para o buraco de onde nunca devia ter saído." Rasguei e queimei no fogão da cozinha. Quem manda recado covarde não merece nem a raiva da gente. A data do julgamento chegou. O tio da Marina nos levou até a cidade vizinha, onde ia acontecer. Sala pequena, com cheiro de papel velho e suor. O juiz era um homem magro, com cara de quem já tinha visto coisa demais para se abalar com mais um monstro de terno. Sentamos lá, esperando. Eu tremia por dentro, mas fora eu estava de pedra. E então ele entrou. Eliseu, o pastor, agora com roupa simples, algemado, cabelo desalinhado, sem Bíblia, sem púlpito, sem os gritos de aleluia ecoando. Só o som das correntes e do coração batendo alto. O dele, porque o meu estava firme. Nos olhos dele, pela primeira vez, vi algo diferente. Medo. Aquele medo que ele enfiava nas meninas agora estava na cara dele. Eu encarei. Não abaixei a cabeça. Não desviei. E se olhar fosse faca, ele tinha sangrado no chão da sala. Chamaram os nomes. Fui a terceira a falar. Fernanda dos Santos Nogueira, 14 anos na época do fato. Fiquei de pé. A voz saiu firme, mesmo com a mão suando. Contei tudo. As vezes que ele me chamou para orar. As mãos, os empurrões, os bilhetes, as ameaças, o tapa, o sangue, a vergonha, tudo. Sem tremer, sem floreio, cada palavra como pedra em cima da fantasia dele. Quando terminei, o juiz só fez anotar. Sem drama, sem lágrima. Mas eu vi que ele entendeu. Depois veio a Noemi. Depois a carta, depois a irmã Damiana, cada uma acrescentando o que faltava, peça por peça. A máscara caiu no chão e quebrou feito porcelana antiga. O Eliseu tentou falar. Disse que era injustiça, que não lembrava de nada, que foi enganado. Mas a voz dele, outrora cheia de fogo, agora parecia goteira, fraca, patética. No fim, o juiz suspendeu a sessão. Disse que o caso era grave, que precisava de tempo, mas olhou para o delegado e soltou: "Mantenham ele detido."
É perigoso. Na saída, uma senhora me segurou pelo braço. Obrigada, Fernanda. Minha neta quase caiu na mão dele. Eu não respondi. Só dei um sorriso, daqueles que doem. Mas por dentro eu sabia. Alguma coisa tinha mudado. E dessa vez era para sempre. Hoje, olhando para trás, parece que foi outra vida. Mas não foi. Foi essa mesma aqui, só que costurada de dor. E não pense que depois da prisão tudo virou flores, não. A vida não entrega final feliz para quem fala alto demais, especialmente se for mulher, especialmente se for pobre, especialmente se for mulher pobre que desafiou o homem de terno e Bíblia. O julgamento terminou com condenação. 3 anos depois, ele foi sentenciado. Pegou pena, mas saiu antes, por bom comportamento. Claro, né? Na cadeia, não tinha menina de 14 anos para ele fingir que estava orando. A vila, como toda cidade pequena que se acha santa, fingiu esquecer. Passaram um pano grosso. Alguns diziam que o tempo cura, outros que a fé cobre multidão de pecados. Mas não cobriu o meu. Minha mãe nunca me pediu desculpas, nem olhou nos meus olhos do mesmo jeito. Ela morreu anos depois, com a Bíblia no colo e a língua ferina ainda afiada. No velório, vieram me dizer que ela me amava muito, mas era do tempo em que mãe acreditava mais no pastor do que na filha. Eu não chorei. Não porque não doeu, mas porque eu já tinha chorado tudo o que tinha dentro. Noemi voltou para a vila depois de um tempo. Casou com um rapaz bom, de outra cidade, gente que nunca frequentou igreja, olha só. Teve 2 filhos, mas nunca conseguiu entrar num templo sem suar frio. A ferida virou cicatriz, mas ainda arde nos dias de calor. Eu? Bom, eu fiquei, porque às vezes ficar é o maior ato de rebeldia. Não me casei, não por medo de homem, mas porque nunca achei um que merecesse dividir a paz que levei uma vida para construir. Virei costureira, das boas. Fazia vestido de noiva, farda de escola, mortalha de defunto. Cada ponto era um jeito de costurar o que a vida rasgou de mim. Criei um grupo de apoio. Não tinha nome bonito, nem sede, nem papel timbrado. Era só um banco no fundo da minha casa e café quente. As mulheres vinham, sentavam, contavam o que os outros mandavam elas calarem. Às vezes choravam, às vezes riam de nervoso. E eu escutava. Só isso. Porque às vezes tudo que a gente precisa é ser escutada sem julgamento. Conheci outras Fernandas, muitas, com nomes diferentes, mas o mesmo olhar, de quem carregava o peso de um pecado que nunca cometeu. Nunca mais pisei numa igreja. Deus, se existe, deve estar muito cansado dos que usam o nome dele para esconder sujeira. E eu também cansei de rezar para a parede. Minhas orações agora são outras. Eu oro lavando roupa. Eu oro fazendo pão. Eu oro escutando as vizinhas. É a fé que sobrou. E sim, meu bem, o pastor Eliseu morreu. Uns dizem que foi infarto, outros que foi castigo. Eu acho que foi só a vida mesmo, que cobra com juros aquilo que o tempo deixou pendurado. Não fui no enterro, não por desprezo, mas porque o passado, uma hora, precisa ficar enterrado. Sinto que me vinguei? Não. Sinto que sobrevivi, que é bem diferente. A vingança teria sido fácil. Ter arrancado a pele dele com a língua afiada, ter feito ele sofrer na mesma medida, mas isso nunca ia curar o que ele tirou. Sobrevivência, por outro lado, foi meu troféu. Estar viva, lúcida, falando. Isso foi o que ele nunca conseguiu tirar. Hoje, aos 79 anos, sentada nessa cadeira de palha que range mais que promessa de político, eu conto essa história não para arrancar lágrimas, mas para deixar um recado. Se alguém tocar em você fingindo ser bênção, grita, mesmo que ninguém acredite, mesmo que te chamem de louca. Grita assim mesmo, porque um dia alguém vai ouvir, e quando ouvir, vai gritar junto. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like e me dizer de onde é que você está me ouvindo.